Fala pessoal, mais uma vez é um grande prazer estar aqui com vocês em mais um episódio do CNPJ Cast. Como vocês sabem, nosso objetivo aqui é trazer o máximo de conteúdo para ajudar você, empreendedor, a aumentar o nível de gestão, de satisfação e crescimento da sua empresa dentro desse mercado que é tão competitivo. Mais uma vez, com meu fiel escudeiro, Dejan Marcelo, seja bem-vindo. Muito obrigado. Bem-vindão, né? Vou parar de falar isso de cada um. Pelo amor de Deus. Mas para mim é sempre uma honra estar aqui no CNPJ Cast, né, levando conteúdo para quem nos acompanha. E hoje um conteúdo que eu tenho certeza que vai ser de muito alto nível, viu? Acho que eu tenho que explicar pro pessoal por que eu falo que você é bem-vindo. Pra galera que não sabe, o Dejan só vinha gravar o podcast quando ele cortava o cabelo, sabe? Aí ele ficava meio com vergonha. Agora vem toda vacaiada, assim, já chutou o balde mesmo. Como diz a pessoa que vai estar aqui com a gente hoje, né? Já teve uma doida que nos escolheu mesmo, então agora eu falo. Já tá na essência, né? Já tá na essência. Mas uma coisa que eu tava pensando aqui agora é que o horário aqui para esse bate-papo de hoje tá meio assim, faltando alguma coisa aqui, não tá não? Acho que a gente podia... Quase perto do horário do almoço, acho que vai ficar aí um pouco aquele gostinho de... vai faltar algo. Mas olha, obrigado, viu, Dejan, sua organização de estar aqui. E hoje, mais uma vez, nós vamos trazer para vocês um conteúdo muito legal, um conteúdo contando a história de um empreendedor que, com todo o desejo, todo o sonho de realizar um negócio e fazer as coisas acontecer, estudou, planejou, estruturou todo um negócio que hoje já é um sucesso e vem crescendo e desenvolvendo cada vez mais. E hoje nós vamos escutar a história de um pai, de um empreendedor, de um cara autêntico, um cara que gosta de levar sempre a experiência para a galera que está dentro da sua loja, a galera que consome o seu produto. E mais uma vez, a gente já te falou isso hoje, seja bem-vindo, Vitor, aqui na CNPJs e agora em especial no CNPJ Cast. E aí, galera, obrigado pelo convite, CNPJs aqui, CNPJ Cast. Eu tô nervoso, que essa galera que tá aqui na frente é sensacional, mas é isso aí. Quem faz uma coisa tão boa igual você faz, dizer que é bicho, De forma alguma, é um modo de descontrair pra gente começar esse bate-papo bem legal. Obrigado pelo convite, tá? Fiquei bem honrado. Me preparei bastante e espero contribuir com alguma coisa para vocês aqui, para o público todo do CNPJ Cast aqui, que vai dar muito certo, se Deus quiser. Que show, Vitor. Antes da gente começar a escutar sobre você, sobre toda a sua trajetória, eu queria contar pro pessoal quem é o Vitor, né? De onde é o Vitor. E se eu falar alguma coisa errada aqui, você me corrige, hein? Mas, galera, para vocês que já viram o rostinho do Vitor aí e ainda não identificou, talvez vocês só pedem por delivery, né? Ainda não teve a oportunidade, a experiência de ir lá na loja. Mas o Vitor é o CEO responsável da 88 Fine Burger, uma hamburgueria artesanal aqui dentro da nossa cidade, em Ibirité. Já está com 3 anos. 3 anos. 3 anos de muito sucesso, né, Vitor? Muita trajetória. E hoje a gente vai escutar tanto a sua trajetória quanto toda essa experiência da 88. E quem sabe você não conta o segredo aí. Será? De como fazer aquele... De fazer o Dejan gastar tanto. O meu cartão chegou pela do mesmo 68, que não vou tudo bem, tá no outro. Meu Deus. Cara, A gente agradece. vem duas folhas da fatura. Aí tira 88 que fica 3 lançamentos. Vamos melhorar, dá para ser mais folhas. Mas, Vitor, conta aí um pouquinho pra gente quem é o Vitor antes do 88, pra gente entender como que toda essa experiência, sua trajetória, impacta de forma positiva ou talvez negativa em toda essa jornada sua como empreendedor nesses últimos 3 anos. A gente tá querendo conhecer aí um pouquinho quem é o Vitor. Vou me apresentar de forma espontânea. Bom, sou Vitor, sou nascido em Ibirité, natural daqui. Sou casado com a Camila, filho de Elba, uma comerciante antiga da cidade. Luiz, meu pai do Samuel, meu tesouro que veio aí no mundo para a voz até barganha. 6 meses que ele tá? 5 meses que ele tá. Minha cabeça tá tão ruim, né? Não dá não. Tenho o propósito de tudo ser em Ibirité. Então eu estudei em Ibirité, me formei na faculdade aqui em Ibirité, sou formado em Educação Física, apesar de não aparentar, sou formado em Educação Física, a gente trabalha com a verdade, né? E nesse longo... Até um educador físico.
Dono de hamburgueria, né? Você para utilizar o meu marido depois. Cara, que eu lembrei. A gente já não tem script mais por causa disso. Aí ele vai trocar nós dois aqui por causa disso. Não, mas faz parte. A gente eu sou formado. Se para quem é importante ter uma formação, sou formado em Educação Física pela Universidade Estadual de Minas Gerais. Não atuo. Não atuo, deixar bem claro isso, pela política corporal que exerço aqui, não... Enfim, amo essa cidade aqui, que é Ibirité, acho que aqui tem muita coisa boa, e tanto que decidi trazer o meu empreendimento para cá. Nesse longo da minha vida, eu servi 4 anos à Força Aérea Brasileira, foi aonde eu tive um aprendizado gigantesco em questão de disciplina, de planejamento, né? E muito válido para o que eu utilizo hoje, né? Toda a carga que eu trago é baseada nisso, disciplina, organização, quando possível, é claro, né? E é isso, sou uma pessoa bem-humorada, bem alegre, acho que isso conta para o comércio nosso, né? Para o nosso dia a dia. E é isso, 35 anos de pura alegria, de felicidade, de aprendizados, né? A gente nunca acerta. Já fracassei como empreendedor antes também, importante dizer isso, tá? Essa história aí. Vamos trocar essa ideia aí. Fracassei por não estar preparado, né? Mas a gente vai continuar essa resenha aí e vai dizer muito. Eu fiquei curioso, como é que foi a transição ali do serviço militar para empreendedorismo? Então, vamos fazer o seguinte, eu acabei de me formar no ensino médio e tive o sonho de ir para a Força Aérea. E aí eu consegui realizar esse sonho, fiquei lá e as coisas aconteceram, eu saí. Logo quando eu saí, eu falei, e agora? Né? A minha mãe é comerciante na cidade há muito tempo. Eu falei, é isso que eu não quero depender de ninguém, quero ter meu próprio negócio. Então eu decidi abrir a minha primeira loja. O empreendedorismo faz parte do rolê. E aí eu decidi empreender com uma loja de cartuchos, de recarga de cartuchos de impressora, em sociedade. Só que eu fiz o que muitos empreendedores fazem. Não estão preparados. Não estudei sobre o negócio e acabou ocorrendo adversidades durante esse período, falta de maturidade, falta de conhecimento em geral, não era só o produto que eu vendia, né? O comércio não é só o produto que você oferece, é muito o que tem por trás. E aí acabou que passou um ano que eu fechei a loja, por determinadas ocasiões. E aí eu falei, e agora? O que vou fazer? Eu fui atleta de vôlei, joguei vôlei minha vida quase que toda. Ah, não. Não. Essa é muito aleatório. Eu também é atleta. Quem jogou é atleta, não precisa ser profissional para falar que é Eu fui. Eu não estou. Eu fui. Fui atleta, posso comprovar isso. Troféu das medalhas e afins, joguei vôlei, né? E aí eu falei, tem identificação com a educação física, eu gosto do esporte. E aí entrei na faculdade de educação física. Amei educação física, amo tudo que eu aprendi lá. E aí fui trabalhar como professor de educação física e descobri que a vida não é uma caixa de morango, né? Que não é fácil ser professor no Brasil. E logo então eu reconheci a minha esposa, né? A gente se encontrou e me deu a oportunidade de trabalhar na empresa que prestava serviço para o Tribunal de Justiça. Eu passei pelo processo e fui trabalhar nessa empresa. E aí a hamburgueria, estou me perdido aqui no foco, no raciocínio. E aí essa parte depois que eu saí do quartel, que eu empreendi, eu fui trabalhar para o CLT. E aí fiquei 4 anos na CLT e veio a pandemia. Que é onde a gente pode abordar os assuntos aí da nossa empresa. Me perdi um pouco aqui. E na CLT foi na área comercial? A gente trabalhava numa empresa que prestava serviço para o Tribunal de Justiça. A gente trabalhava num arquivo, né? A gente era responsável por guardar todos os processos que já não tinha o prazo, já haviam se encerrado, porque tem um procedimento para poder ser guardado. Então eu era responsável por esse galpão. Um galpão gigantesco, tinha mais de 3 milhões de processos, então a gente tinha que organizar. Se caso você precisasse do seu processo, você tinha que ir lá e localizar. Então, eu fazia o trabalho, né? E aí, na CLT, muito bom, aprendi muito, porque realmente foi o meu primeiro emprego de CLT. Olha pra você ver, depois de, 28 anos, eu fui trabalhar na CLT, né? Buscando tudo ali, depois que eu formei na escola, eu fui para a Força Aérea, e aí não trabalhei em outra coisa, a não ser por minha conta. E fui encontrar a CLT. Uma experiência muito boa, aprendi muito, aprendi que tem regras no trabalho também, que a gente tem que cumprir muita função que a gente não quer. E aí isso começou a falar assim, a reacender aquele sonho do empreendedorismo.
pô, eu não preciso de passar por isso. Eu tenho um conhecimento acima do que está aqui, que está sendo desejado. E foi engolir esses sapos, na verdade, né? Assim como meu chefe disse, às vezes você precisa de engolir sapos para crescer na vida. Foi o que aconteceu, né? A gente amadureci muito e aí veio a pandemia. Nessa pandemia a gente ficou 6 meses em casa. 6 meses em casa recebendo normal, mas que não podia sair, né? E da onde surgiu o projeto da hamburgueria nesse meio tempo. Não. E como que foi a ideia de ter uma hamburgueria? Aí, Assim, eu tô juntando aqui as pecinhas do quebra-cabeça. Aí você pega um cara que foi pra Força Aérea, que a mãe é comerciante. sim, O ramo de comércio da mãe é o... era despachante, né? De documentação de veículo. Então não tem nada a ver com o ramo de alimentos. Nada a ver. Aí o cara sai disso e vai cursar educação física. Atleta, hein, gente? Passa assim, né? Vai vendo a jornada do cara. Cara, atleta, aí vai pro ramo de educação física. Sim. Aí depois entra dentro de uma área... talvez Totalmente diferente. não Tudo aleatório a tudo que eu já tinha vivido para onde eu estou hoje. Beleza. Começa a vida, eu acho que foi mais ou menos nesse momento que você se casou. Sim, casei em 2019. E Precisei beleza. pagar a conta. E aí, beleza, trabalhando, veio a pandemia. Todo mundo sofreu com isso, a grande maioria das pessoas. Sim. E aí veio o start, velho, vou montar uma hamburgueria. Como que... Vou fazer um parênteses aqui. A cozinha na minha vida surgiu da separação dos meus pais. Né? Da necessidade de ter que cozinhar enquanto a minha mãe trabalhava, né? A minha mãe deixava pré-preparado as coisas e dizia, olha, pro arroz você vai colocar 2,5 copos de água, já tá pré-cozida aqui, você só vai ter E isso você era bem novo. Isso, bem novo, tá? A cozinha vem na minha vida, assim, da curiosidade de querer comer algo, de não depender dos outros para fazer o que eu queria. Eu tenho capacidade para fazer, e dessa necessidade da minha mãe precisar de trabalhar e a gente tem que sobreviver, tem que ir pra escola, tem que alimentar, né? A gente precisa. Legal, então vem essa linha assim por baixo, meio que amarrando todas as situações de vida e... E aí, um adendo que no quartel, um período dele, quando eu cansei de toda aquela parte operacional de escala, de serviço armado, eu pedi surgiu a oportunidade de trabalhar no que a gente lá chama de rancho, que é o restaurante do quartel. E lá eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas que fazem comida para grande quantidade. Então, lá, Aí você pegou a mãe? aí foi onde eu, por observar muito, por ser curioso, eu comecei a ver, olha, assim, faz isso. Na cozinha de maior quantidade é assim que se faz. Na cozinha de alto padrão é assim que se trabalha. E aí me despertou mais ainda. Só que isso é uma forma interna, eu não me manifestava, eu cozinhava para mim, para minha esposa, para quem estava perto. E isso tudo em paralelo, minha vida foi tocando, eu nunca tive essa perspectiva de trabalhar com comida. Eu achava que eu sabia fazer para mim, né? Eu ainda acho que eu não tenho capacidade técnica para fazer pratos muito elaborados, mas o que eu sei fazer eu faço muito bem. Ufa. Você não sabe essa gente, pelo amor de Deus, né? Eu assino embaixo. Me dedico a dizer que o que eu faço muito bem, porque eu me especializei nisso, né? Então, e aí, nessa trajetória toda, veio a pandemia, e na pandemia todo mundo ficou o quê? Ansioso e ocioso, porque não podia sair de casa, era uma coisa nova pra gente, ninguém sabia lidar com a pandemia. É uma coisa que era 15 dias, virou 2 anos. Sim, eu fiquei 4 meses praticamente dentro de casa. E aí eu comecei a fazer com a minha esposa, vamos aprender a fazer pizza, pra gente não ter que pagar pizza? Vamos aprender a fazer pão? Ela é de família italiana, todo mundo gosta de cozinhar ali, então é muito. E foi aflorando até que eu cheguei no hambúrguer. Sempre fui consumidor de hambúrguer, cara, que quem gosta é desde sempre, né? Eu gostava muito do podrão, que a gente fala, né? O lanche tradicional, que quando a gente chega de noite, cansado, da festinha, te salva ali e tudo bem. E aí eu conheci... Ele é gostoso pra caramba. Não, e a minha esposa, quando ela vê, ela vai falar assim, ele tá falando a verdade, eu peço até hoje o tradicional, eu amo o tradicional. Cada um na sua proposta, né? E aí eu conheci o hambúrguer artesanal através de vídeo e comecei a fazer para o meu círculo. E aí eu comecei a fazer e a galera falou... Acho que todo mundo que trabalha com hamburgueria começa dessa forma. Eu acho que qualquer empreendimento começa assim, né? Quem tá perto fala, olha, legal, por que você não vende? Aí desperta aquela, eu posso vender isso? É diferente de eu fazer para você como amigo, eu posso errar, eu posso fazer tudo, mas quem tá pagando não permite isso. E aí reacendeu aquela chama do empreendedorismo que tinha se apagado lá quando eu fechei minha primeira loja. Com maturidade eu falei, eu não posso cometer os mesmos erros dos outros. E aí eu comecei a estudar sobre hambúrguer. E aí a gente fala, você está estudando sobre hambúrguer? Eu falei, sim,
papel, caneta e estudar o que é cada item, o que combina com tudo, e comecei a me dedicar muito. E comecei a fazer para as rodas de amigo mais hambúrguer, e a galera falou, tá melhorando, tá melhorando. E assim a gente foi, até que eu fiz um plano de negócio da minha hamburgueria, com nenhum intuito de abrir uma hamburgueria. Mas eu falei, vou fazer, porque pode ser que vire um negócio, e eu aprendi lá atrás que é necessário ter. Fiz tudo isso, deixei no papelzinho, guardado. Nesse momento ainda estava na pandemia, você ainda Estava na pandemia, vinculado tava na a pandemia. outra empresa ainda? Vinculado na outra empresa, eu recebendo em casa, não trabalhava, tá, pelo TJ, só que eu estava ocioso, a gente não tinha o que fazer. Eu tinha acabado de casar, e aí eu falei, agora vai sobreviver mesmo, agora se eu terminar a pandemia casado, é porque é isso mesmo e tá tudo certo. Então a gente começou a arrumar mecanismos pra gente ocupar a cabeça, pra gente não surtar, porque você vê televisão era só tragédia. Então a gente abdicou da televisão e falou, vamos cuidar da gente, vamos cozinhar, vamos fazer tudo isso. E aí foi melhorando, e eu fiz esse plano de negócio todo e deixei no caderno. Eu precifiquei até a embalagem, tudo. Montei uma hamburgueria e deixei no papel. E aí eu tenho uma amiga, que é a minha madrinha de casamento, a Poliana. Ela sabe da minha história, que eu já tinha fracassado. Fracassado não. Houve uma falha no processo anterior da minha loja. E eu fui conversar com ela e falei assim, olha, Vitor, você está com um negócio pronto, executa. E falou comigo assim, cria um nome, um Instagram e me manda. Eu falei, não, isso é um absurdo. Ela falou assim, você tem 15 dias para fazer isso. Ela me instigou dessa forma. Você tem 15 dias. Seu negócio está pronto, cara. Você tem um plano. Você já fez? Ela falou comigo. Eu já tinha tudo pronto, tudo planejado, tudo executado no papel. O papel aceita tudo, né, gente? Sempre esse detalhe. E aí ela falou, você tem 15 dias. Eu falei, mas como que eu vou fazer? Eu falei, não sei, tá pronto. Você executa em 15 dias. E aí eu fiz um teste com a minha família, com a família da Camila. Fiz um formulário Google, pedindo as avaliações e mandei uns 20 lanches para todos e eles me retornaram. Ela pegou e postou, que já era o lançamento da hamburgueria. Obrigado. Passarinho aprendendo a voar, né? Sabe, vai. E aí ela postou, e aí todos que receberam começaram a postar, nova hamburgueria, que não sei o que lá. E eu tinha dado uma data para ela, e ela colocou a data com a inauguração da hamburgueria. Então, tive que correr atrás de tudo isso para que acontecesse. A gente abriu a hamburgueria com R$1.000 do cheque especial da minha esposa e uma chapa emprestada, né? Então, acho que o hambúrguer é assim, né? E começa meio com o que tem ali, improvisado, e foi assim que aconteceu com a gente. R$1.000 eu peguei e fui fazer compra, eu não sabia nem o que eu estava fazendo, eu sabia que eu precisava de pão, que eu precisava de carne, queijo e ketchup. Foi isso, foi assim minha proposta, e aí aconteceu. Primeiro final de semana foi uma loucura, que eu não acreditei no que estava acontecendo. E assim veio crescendo em 88. Continuei trabalhando para essa empresa, mesclando a hamburgueria nos finais de semana. A gente só funcionava sábado e domingo. Não funcionava outros dias, porque eu não tinha condição de trabalhar quinta, sexta, sábado e domingo e ainda exercer a minha função lá, que era bem intensa. É aqui que você vai lançar, que você vai funcionar de segunda a segunda, horário do almoço. Então, Vamos deixar para depois, né? Vamos continuar. segura o corte. Segura o corte. Vitor, que assim, inusitado, né? Essa situação que aconteceu, o próprio lançamento, toda essa Sim. história, tudo isso aconteceu. E como que ficou o sentimento de vocês ali, de uma coisa que era meio que um hobby, Sim. né? E comecei a agradar a galera. Tudo bem que nasceu ali o espírito, voltou, né? O espírito empreendedor para que ele atuasse. E de repente já tem data para mim começar. Eu não sei como, não sei quem vai entregar. Eu não sei como que eu vou embalar, como é que foi viver isso. Quando a gente fala de negócios, é difícil. Sim. Mas falar de negócios que estão envolvidos com alimento tem uma complexidade um pouco mais. Muito complexo, muito complexo. Eu havia estudado e sabia os procedimentos de vigilância, de tudo aquilo. É como a Poliana disse, você já tem um negócio pronto, você só tem que executar. Então, eu consegui um motoboy um dia antes, né? E o motoboy foi fazer uma entrega de marmita na minha vizinha e eu falei, você trabalha com entrega? Eu vou abrir uma hamburgueria. Quer trabalhar comigo? Como que você trabalha? Ele falou, eu quero. A gente encontra uns loucos na vida aí. Tá com você até hoje? Não, ele não tá, porque ele abriu um restaurante para ele. Ah, que bom então. Ele Não virou é que pena, empreendedor. tô brincando. Que pena não. Então, assim, e ele topou, e eu falei, pô, menos um. E aí eu falei, como é que eu vou fazer esse hambúrguer? Eu preciso de uma chapa. E aí, conversando com amigos, ele falou, olha, eu tenho uma chapa parada aqui, eu te empresto. Até o dia que você precisar, você pode usar. E assim foi, cara.
eu acho que empreender, eu escutei muito isso porque eu achava que eu tinha que começar perfeito, eu achava que eu tinha que começar com uma loja, que eu tinha que começar com um ambiente mais adequado, no mais alto nível. E eu escutei essa frase: você começa com o que você tem, e a partir daí você evolui. Quando eu coloquei isso na minha cabeça, eu começo com o que eu tenho, eu já tinha um negócio pronto, então era só começar. E aí foi uma aceitação, um aprendizado muito grande. O primeiro final de semana, uma loucura que eu falo assim, para quem nunca fez hambúrguer comercialmente, o primeiro hambúrguer que eu vendi, É uau, né? eu falei, cara, alguém acreditou em mim, alguém que não era daquele círculo, tá? Porque Isso que eu ia falar. A galera que já tá aqui, beleza, é top. isso, Mas eu os fico de amigos, fora, os amigos auxiliam muito nessa hora, né? Vamos ajudar, tá empreendendo. Mas a primeira compra que eu fiz para alguém que não era, que eu não conhecia, que eu desconhecia totalmente, eu falei, ufa, deu um frio na barriga, eu falei, eu tenho que entregar, eu preciso entregar. E aí eu recebi um feedback, uau, eu recebi um presente. Você sabe quem que é esse cara? Eu tenho anotado lá direitinho quem é. Eu falei assim, eu estou recebendo um presente. Que Deus abençoe vocês. Cada um na sua crença. Eu falei, aqui, tem um caminho a seguir aqui. E aí foi. Até arrepio. Porque a gente acredita, né? Então, assim, eu queria entregar algo que na nossa cidade não tinha. O que a nossa cidade tinha? Hambúrguer artesanal e hambúrguer tradicional. Eu falei, tá, o que eu posso fazer de diferente que essa galera está fazendo? E foi aí que eu busquei fazer meu plano de negócio e organizar. A gente está acostumado a receber o hambúrguer na caixinha de isopor, um ketchup que a maioria julga não ser o adequado, que é aquele que fica guardado na geladeira da sua casa por semanas e você não sabe o porquê. É porque você não gosta. Inclusive, se você tiver, você não tá comprando da 88 Fireball. Senão você não ia ter. Você tem lá na sua casa? O que fica lá é só maionese. Quem não come maionese? Pede pra trocar que a gente troca. Bom saber. Troca maionese. Isso. Aí quando o motoquinho chega lá, você devolve todo esse que lá, que ó, devolve o burrito. Vou ficar com crédito na maionese. Abate no próximo. Então, e aí eu comecei a pensar, o que eu posso te fazer que essa galera não faz? O hambúrguer todo mundo faz. O hambúrguer, se eu virar para você e falar assim, olha, eu uso a maionese Heinz, é o ingrediente de qualidade. Isso não é diferencial, isso é obrigação. Eu tenho que te oferecer um produto de excelência. Ao meu ver, quando eu criei um negócio, eu tenho que oferecer um produto de excelência. E aí eu pensei na embalagem, eu queria uma embalagem diferente, uma caixinha. Então, o que impactou muita gente foi a sensação de abrir um hambúrguer e ele ser o último a chegar. Porque você tinha uma caixinha e dentro da caixinha tinha outra caixinha que ia o sachê de ketchup, que ia o molho, a baconese separado e a batata em outra caixinha. Então você ia desmembrando aquilo dali. Então você já cria uma experiência para o cliente que ele fala, que isso, cara? Que horas que vai chegar o hambúrguer? E aí, quando chegava o hambúrguer, era um hambúrguer de verdade. Era artesanal de verdade. Então, aí a galera falou assim, poxa, o cara me proporcionou uma experiência num delivery, no meio de uma pandemia, que os outros não tinham. Então, esse foi um diferencial que começou a chamar muita atenção da galera sobre o nosso produto. Pô, eu estou acostumado a receber na caixinha de isopor. Não que a caixinha de isopor tá errada, a proposta de cada um é essa. E tudo bem. E aí a galera começou a falar, uau, que experiência. Aí eu falei, Aí eu criei, viu essa experiência feita para você. Aí a gente pensou nesse modal porque a gente quer entregar uma experiência. No delivery, uma experiência que você não vai pegar tudo bagunçado e você vai receber o seu lanche ali organizado à prova de motoboy. Tem motoboys e motoboys, mas tem motoboy que vai fazer graça e tem motoboy que não. Graças a Deus, do 88 Fineburg, eles são comportados. Eu agradeço muito a eles por entenderem a ideia e a proposta da 88. E a gente criou todo esse mecanismo de gerar experiência para o cliente no delivery, que era o primeiro contato que eu tinha com o cliente, delivery. Então você vive a experiência ali. Eu não tenho um salão que você possa ir lá e comer o sanduíche. Como é que eu vou te cativar? Foi dessa forma que a gente começou a proposta da 88. E esse ponto de experiência já estava mesmo lá no plano de negócio? Posso te mostrar ele Legal. escrito assim, que tem tudo isso. É fantástico, enquanto eu tava falando aqui, aí, eu tava tentando lembrar aqui de, sei lá, uns 40 episódios nós já gravamos, Felipe? Mais ou menos, 42, não lembro o número exato. Mas lembrando que a grande maioria são empreendedores, né? A gente contou algumas histórias aqui também, então. Mas 99%, tirando você e hoje eu, 100% deles até agora, sempre empreenderam ou por necessidade ou por oportunidade. Sim. Ou fiquei desempregado e eu preciso vender alguma coisa para mim
ver aqui o que dá, ou oportunidade. Olha, tô com um negócio aqui que é muito bom, sair de uma empresa, sei que isso é bom, vou começar a fazer. A gente tá vendo, assim, um outro viés que dificilmente acontece no empreendedorismo no nosso país, que é empreender por preparação. E preparo e empreendo. Conta pra gente o que é isso, porque pra nós que estamos do lado de cá, que lida com empreendedores, todos os dias, conversa com o empresário, com o negócio, resolve uma coisa, resolve outra. 99% das pessoas empreenderam por necessidade ou por oportunidade. Então, totalmente diferente disso. Então, até para nós, escutar isso, por isso que eu acho que a pergunta do Dejan não é meio que assim, velho, aconteceu sem querer. Tipo o marketing, brincou aí mais cedo. Não, porque para nós isso também é algo de encher os olhos, porque o que a gente faz hoje, todos os dias a gente empreende. Sim. Então, o que a gente vai fazer de hoje em diante precisa de um planejamento, precisa de uma estrutura. Hoje a gente consegue fazer sem ser por necessidade e sem ser por oportunidade. A gente consegue fazer por preparação. Mas começar um negócio assim, cara, se tiver alguém que tá nos ouvindo, que ainda não tem um negócio, que tem um sonho, esse podcast tem que ouvir umas 10 vezes. Vai lá no Vitor, vai conversar. Porque é difícil de achar. Muito. E isso é o que Você deveria... da caixa de isopor. E isso deveria ser o correto. Sim. Ao meu ver, tá? O meu pensamento muitos empreendem, justamente você falou, por necessidade, por oportunidade. Eu não, vou dizer que eu não precisava, não existe, né? Porque todo mundo precisa ser motivado por algo. Quando eu decidi me preparar, eu e minha esposa, é pela experiência negativa que eu tive anteriormente, que eu percebi que eu não prosperei por falta de preparo, por falta de maturidade, por falta de conhecimento sobre o negócio, por não estruturar o negócio, por não escalar o negócio, por não saber precificar o negócio. Então eu falei, se eu aprendi com aqueles erros, se eu cometer eles agora, o meu destino já está traçado ali, e vai ocorrer a mesma coisa que aconteceu comigo anteriormente. Eu falei, agora é eu e a minha esposa, então não tem sociedade. Então agora não pode dar errado. Não pode dar errado no sentido de não estar preparado. Porque o negócio você cria, monta, e ele pode ocorrer de não dar certo. E eu resolvi estudar. O estudar que eu falo, gente, numa pandemia, é você pegar um vídeo no YouTube, é você começar a se referenciar, quem são os caras que fazem o que você procura, e aí deles você segue nortes. E aí eu procurei Sebrae para fazer um plano de negócio, para entender o que é um plano de negócio. Eu não sabia o que é um plano de negócio. O que é um plano de negócio? O que eu vou traçar? Qual o público? O que eu quero para o meu negócio? E aí lá no Sebrae tem as cartilhas e orientações, vocês podem melhor do que eu dizer. Tem um livro do Sebrae que é fantástico quando a gente fala de plano de negócio. Isso. Chegou a ver esse livro? Eu acho que eu vi ele digital. Laranja? Isso. Cara, é fantástico. E aí, esse Pediu o Rafa do Sebrae, Rafa, você deixa eu plagiar esse livro. E aí eu comecei a me preparar da seguinte forma, eu não posso fracassar. Como você não fracassa? Adquirindo conhecimento sobre determinado assunto. Você evita o fracasso, na verdade, né? Porque, ao meu ver, pode ocorrer. E aí eu comecei a estudar muito, eu comecei a estudar sobre técnica, comecei a estudar sobre ingredientes, e eu fui dedicando sempre isso, paralelo com abrir um negócio. Então eu via vídeos no YouTube, eu assistia palestras do Sebrae, e eu assisti, nossa, que deve ter de certificado meu do Sebrae, de curso que eu fiz de marketing, disso, tudo de forma gratuita, tudo de forma online lá disponível, e também alguns pagos. Então assim, eu fiz muito isso. Eu e minha esposa, a gente pode contar aqui horas que a gente virou à noite fazendo um curso de marketing. Qual estratégia você vai utilizar no marketing? O que você vai fazer? E aí, isso é importante para que dê estrutura, que dê base para o seu negócio continuar. Erros vão acontecer sobre o seu processo. Isso é fato. Você não é dono, você não sabe de tudo. Mas se você tem um conhecimento, você pode ter uma solução rápida de alguma experiência que você viu, de algum exemplo citado num curso, de algum mecanismo que vai te guiar e vai nortear você a sair daquele problema. Então, e até hoje, até estava conversando nos bastidores ali com o Márcio, que eu não fico postando todos os cursos que eu faço, porque senão eu vou ser um Instagram não de hamburgueria, e sim de informativo de cursos. E eu posto alguns que eu acredito ser mais relevante, mas eu faço curso constantemente. A minha esposa fala que eu sou o louco dos cursos e que o financeiro não tem mais dinheiro para curso. Eu falei, como o financeiro não tem mais dinheiro para curso? Eu estou aprendendo a ganhar dinheiro de forma correta, de ganhar dinheiro de forma sólida, estruturada. E ela falou assim, tá,
Pode fazer mais um. Liberou mais um pouco. Mas é sobre isso. Às vezes as pessoas, igual você usou o exemplo aí de empreender por necessidade, eu fui demitido de uma empresa e eu vi que ele vende hambúrguer e vende muito. Aí eu vou vender hambúrguer também. Não, não é assim que funciona. Você pode ser exceção de abrir uma hamburgueria que dá certo. Estou falando do que eu entendo. Mas geralmente não é assim que funciona. Você tem que ter um conhecimento mínimo para aquilo acontecer. E durante o processo, você começa a adquirir mais cursos. Então, a gente faz curso o tempo todo. Curso de gestão, curso de técnicas para fazer hambúrguer, que é muito além do hambúrguer, né? Ter um negócio é além do hambúrguer. Não é só fazer... Talvez o hambúrguer hoje, para mim, seja a parte mais fácil. A gente estava até conversando ali, fazer um hambúrguer, hoje para mim, já que eu faço tanto, se tornou simples. Mas a parte do que envolve, de estruturar, de permanecer de pé com o negócio, é o que mais toma tempo da gente, é o que mais a gente tem que dedicar. E esse é um ponto interessante, porque uma das coisas que a gente mais enxerga no dia a dia, que a gente mais vê aí com outros empreendedores, é o cara se apaixonar tanto pelo produto e gostar tanto do produto, e de fazer o produto, de estar na operação, que ele esquece de todas as outras áreas que tem em volta. Sim, E que não é um problema, né? Sim. Não é um problema apaixonar. sim, tem que ser. Eu acredito que tem que ser. Mas não é... Só não pode esquecer. Não pode esquecer. Né? Ou que seja, eu quero focar nisso, então deixa eu colocar pessoas boas ao meu redor que vão fazer essas outras áreas. Então, o negócio ele é feito de vários pontos. Sim, bastante. É todo um ecossistema que você tem que montar dentro ali do seu viés ali, para você conseguir fazer com que realmente funcione como empresa, não simplesmente como um tirador de pedidos de, sei lá, pegar o exame do hambúrguer ou uma cozinha de hambúrguer. Quando o cara, mas quanto você vendeu hoje? Não faço nem ideia. Quanto você teve de margem de lucro? Não faço nem ideia. Não existe. Não faço nem ideia. Quanto que você vai saber que você vai fazer um novo pedido? Não faço nem ideia. Aí você chega um dia lá, sabe, 2 horas de funcionamento lá, 10 horas da noite e tal. Ué, acabou o pão? Ué, como assim acabou o pão? Não tinha como. E vou te dizer que, você abrindo esse parênteses, esse é um bastidor, tá? Mesmo com todo esse estudo, todo esse planejamento, já ocorreu situação de faltar pão, de faltar carne. Por quê? A gente tem umas métricas que a gente segue e quando a gente está começando, talvez a gente não tenha tanto recurso para ter um estoque adequado, para ter tudo isso. Faz parte, Sim. tá? Faz muita parte, mesmo com estudo, com toda a dedicação. E chegar um dia que eu estava preparado para vender 100 hambúrgueres e vender os 150. E aí acabou com toda a minha reserva de emergência, a reserva da reserva de emergência E ainda teve que falar, galera, infelizmente já não dá para entregar. ocorreu isso. De eu falar assim, olha, eu não entregar eu entreguei, eu falei assim, eu não posso pegar mais. Mas, e que bom. Porque se a gente não tem isso, quantas pessoas a gente tinha deixado? Porque você tinha reserva de emergência, você tinha um planejamento do quanto você poderia fazer, então você extrapolou tudo. Tudo, fatos... Então, assim, Isso é legal. Você é surpreendido não porque você não está preparado, mas porque o seu negócio foi além. porque você está preparado para ir aí, não? A gente sempre trabalha com uma perspectiva, vamos usar aqui, a gente, nas métricas, vamos vender 100 hambúrgueres. Pô, então eu tenho uma reserva, uma porcentagem acima disso e um pouco além, porque o movimento, eu não decido o movimento. Os clientes vêm até mim e tem essa demanda, mas eu tenho que estar preparado para uma demanda extra. Os números dizem quanto eu tenho a possibilidade de vender, mas a realidade é o contrário. Se hoje todo mundo decidiu comer 88 Fine Burger, e como quem faz? Uma reunião que você não estava nem imaginando que teria, acabou lá, chegou todo mundo lá. E aí, o que eu vou fazer? Então eu tenho que ter essa reserva e esse fato ocorreu por extrapolar todo o planejamento. Aprendizado que eu disse que, olha, a partir de agora, o meu estoque tem que ser maior do que eu imaginava, porque vão ter dias de que podem ocorrer esse excesso de pedidos. E é legal para o seu negócio. Esse aprendizado foi doloroso, mas necessário, para eu poder ajustar e ver que eu não posso confiar só nos números. Tem que confiar no produto que eu entrego. É um produto bom? Pode ocorrer além dos números. O estudo diz isso, o estudo traz isso. Se planeja, se organiza, tem a reserva, tem estoque, até aí ponto. Mas o que vem além disso? Que é o que ocorreu nesses dias aí. O que vem além, você não está preparado, tá? Por mais que você esteja ali com números e dados. E que venha muitos além. Não, a gente espera isso, porque aí eu vou reajustar novamente. Porque é uma fase de desenvolvimento. Sim. Estouramos aqui essa meta, beleza, agora vamos para a próxima. A partir de agora, é isso. Chegar na validação
do produto. do produto. Agora tá validado, eu tenho uma média aqui que na quinta eu vendo 100, na sexta 150, Sim. na segunda pelo menos 2, né? Porque para dar almoço na segunda, né? Então acho que já poderia tendenciar aí. Tô sofrendo uma pressão psicológica. Mas é venda recorrente, é deixar da Pode cobrar uma vez só no cartão, né? Valor vezes 4. Tá. Anotado aqui, viu, gente? Então, assim, é legal isso, porque você consegue entender o negócio como um todo e ver tanto o processo de escala, de crescimento do negócio, quanto também as famosas sazonalidades, né? Quando que eu vou vender mais ou quando que eu vou vender menos. Imagino que um feriado prolongado, mesmo sendo quinta, sexta, sábado e domingo, talvez você vende menos do que um dia tradicional, ou na semana do pagamento. Esse vai, né? A gente, talvez eu esteja dando dica aqui para quem trabalha com o ramo da hamburgueria também, mas é o seguinte, Que bom isso. eu não tenho problema em compartilhar conhecimento. Conhecimento você compartilha. Se você fica o retentor de conhecimento, você explode uma hora. Até porque a melhor forma de você aprender é ensinando. Sim, com certeza. Muito mais. E aí é o seguinte, nos números que a gente tem, o feriado, eu vou ter lá a quinta fraca, eu vou ter a sexta fraca. Vamos pegar um feriado de quinta, sexta, de quinta e sexta, um prolongado. Só que vai chegar no domingo, tudo aquilo que ficou sem venda, eu vou realizar. Por quê? A pessoa que viajou, ela não quer, ela quer chegar em casa, é só comer e dormir. Porque ela já tem uma segunda, ela tem alguma coisa, então ela não quer ter o trabalho de ir para a cozinha, então tudo isso. Então assim, fique tranquilo com o processo. Se na segunda-feira a média for fraca, for abaixo daquilo que você estava planejando, aí você anota. Para o próximo feriado, você se readequar, ou então que aquele feriado no próximo ano, você pode, ano passado eu tive uma métrica assim, então vou organizar dessa forma para que possa atender as demandas necessárias. Então, assim, a gente tem todo esse controle de saber que... Eu sempre falo com o pessoal, pô, tem uma quinta ruim. Ok, mas a minha sexta, meu sábado, meu domingo supriu minha meta, então minha meta da semana foi batida. Nunca aceito a meta, tá? É uma coisa que eu tenho comigo, eu nunca aceito a meta. Além da meta. Então, se eu chegar além da meta, o meu trabalho foi cumprido da melhor maneira possível. Que legal. E como que foi, Vitor, assim, toda essa junção, né, de experiência, essa mudança de fase, né? Como que foi o Vitor, pessoa física, né, agora, né, lidando com todos esses sentimentos? Como que foi isso em casa, com o casamento? Como é que foi lidar com o mundo do empreendedorismo agora? Na veia, de novo, mas falando de um ramo que é complexo, que a gente já falou aqui, que trabalha em horários alternativos, vamos chamar assim. Trabalhando no descanso dos outros. Então, como que foi lidar com tudo isso? Como que foi fazer com que essas coisas todas funcionassem e não surtasse, cara? Não ver se as coisas pegando fogo, apagasse os incêndios necessários. Vamos dizer assim, vamos trabalhar com a verdade. No início foi um caos, porque eu fazia compra no meu horário de almoço no Ceasa. Eu tinha 1 hora para ir no Ceasa e fazer compra. E aí o estresse do dia a dia, recém-casado, mas a gente foi aprendendo a lidar com as situações. Então, foi um caos no início pela demanda, que eu não estava preparado ou otimista o suficiente para que isso ocorresse. E aí a gente foi adequando, aconteceu. Eu tive ansiedade, ainda tem um pouco, porque um comerciante que não tiver um pouco de ansiedade não é um comerciante comum, ele é um comerciante muito bem preparado, e eu fui lidando com isso. Até hoje a gente tem processos assim de dias intensos, vamos dizer dessa forma, né? Um dia que não sai do seu agrado. Então, como lidar com isso? Pelas experiências que eu vivi anteriormente. Então, olha, hoje foi um dia intenso, amanhã vai ser melhor. Respira. Teve uma colaboradora que trabalhou comigo agora, a Estela, e ela me falou uma coisa que ela observou comigo. Quando estava o caos na hamburgueria, o caos que eu digo assim, pedido em excesso, mesa cheia e comandeira cheia, eu paro e respiro, eu fico... Para eu dar conta da situação, foi um aprendizado que eu tive que ter. Ela falou assim, Vitor, eu parava e ficava olhando você respirar, eu queria ter essa paciência. Eu falei, mas eu não estou paciente, eu estou organizando a minha cabeça para que eu consiga dar conta da demanda. Então foi muito um aprendizado dia a dia, tá? Porque além do comércio, além da hamburgueria, tem meu relacionamento. Então, tem dia que você está alegre, tem dia que você está triste. Eu sou uma pessoa extremamente focada no trabalho, dedicada ao extremo. Então, isso é ruim. Não é... Eu dedico ao extremo para que eu quero que isso ocorra da melhor maneira possível. E lidar com o extremismo do trabalho, com o relacionamento, causa desgaste. E aí eu agradeço a esposa que eu tenho, que ela é a paz, é o equilíbrio, né?
dias bons e dias ruins. Então ela traz pra gente o equilíbrio. E é assim que eu lido. Hoje em dia, melhor do que antes, mas não foi fácil. Mas eu digo que é um dia após o outro, diminuir a ansiedade, procurar conhecimento aí de uma ajuda de uma pessoa que tem uma fala adequada para você. Eu falei, isso faz parte do processo, você tem que suportar o processo, você vai passar por dias incríveis de sucesso, como foi o primeiro pedido, e dias intensos de que... Quer desistir de tudo, né? Pô, eu já chorei, né? Não vou ficar aqui fazendo drama nem nada, mas eu já chorei por dias que eu vendi com um hambúrguer. Um hambúrguer. Pô, eu me preparei para vender tantos, eu vendi um. E aí eu chorei. E eu falei assim, faz parte, cara. Aceita, o processo é esse. Hoje foi um dia ruim, amanhã vai ser um dia melhor. E assim faz parte. Não digo que é sempre assim. Tem dias que você extrapola de verdade, que é necessário extrapolar. E eu extrapolo no banheiro. Eu choro no banheiro, tomando banho, e aí tá tudo certo. Cara, e com toda assim, já puxando de novo, falando da empresa, né? Já vimos aqui muitos pontos aqui de altos e baixos, a evolução de tudo isso que veio. Agora uma curiosidade pessoal. Por que 88? Por que 88 Funnyboy? Quando você vai criar o seu negócio, qual uma das maiores dificuldades? O nome. Nome. O nome é a maior dificuldade. Então Hoje, só um parênteses aqui, é o que mais se demora dentro de um processo de constituição de uma empresa. Hoje você pedir ali o André, que é o nosso sócio, que é responsável pela legalização, e falou assim, André, onde que se mais demora no processo de constituição? No nome. Sim. Então você alinha para o cliente, você alinha o cliente, endereço, atividade, tal, beleza, para no nome. Aí demora uma semana, aí depois começa o processo de novo, aí reinicia o processo, 3 dias, acaba a empresa. Aí fala, nossa, já é, mas se tivesse o nome já engatilhado, era mais rápido. Então, o que ocorreu? A dificuldade do nome. A 88 ia chamar Soul Burger, alma de hambúrguer, alguma coisa nesse sentido. E aí, pesquisa, porque eu tinha um planejamento, eu sabia que eu tinha que registrar meu nome, eu sabia que eu tinha que fazer todo um processo para que ninguém viesse e tinha 30 hamburguerias com esse nome. E agora? Zerou. Aí eu comecei a estudar. Estudar, para mim, significa ver vídeos no YouTube, ver podcasts e tal. E tem uma hamburgueria em São Paulo que chama 1445. Até o Giba Burger, hoje é uma pessoa que já fiz cursos com ele, conhecido como o Rei do Empanado, né? E aí eu fui ver a história dele. Ele tinha a hamburgueria dele, 1445. Falei, por que o número da hamburgueria, o nome da hamburgueria é isso? E aí ele falou, rua tal, 1445. É o endereço da onde ele estava localizado. Eu falei, que sacada, simplificou a minha vida. Hoje a gente está localizado na rua José Pedro, número 88. Por isso, 88 Fine Burger. Facilitou a minha vida com aquele insight que ele deu, de diminuir todas as buscas. Então, quando eu digitei 88 Burger, não apareceu ninguém. Aí eu digitei 88 Fine Burger, porque o Fine Burger já iria existir. Falei, não tem ninguém. Mas o Fine Burger é por quê? Fine Burger por ser melhor, por acreditar nisso. Coisas na minha cabeça. E na hora que a gente digitou e não apareceu ninguém, eu falei, não tem outro nome, é isso. E aí, posteriormente, a gente vai dizer sobre quem acredita em numerologia. Eu nasci no ano de 88, nasci no dia 18, a minha esposa também nasceu no ano de 88. Para confirmar mais ainda, a gente ganhou um prêmio da 8ª edição do Iberité Gourmet. Aí o 8 tem que estar presente na minha vida de qualquer jeito. Então é basicamente isso. A loja nova vai ter que caçar um 8 aí. Não, nós vamos conversar com a prefeitura para que... Mudar a numeração da rua. Nós vamos pagar o transtorno todo causado, mas vai ter que ser 88, né? Eu acho que é nesse sentido. Uma outra curiosidade que a gente pode contar sobre o negócio também, ao pensar nesse sentido, aí já é uma característica nossa, quando a gente foi montar o cardápio, geralmente é o como? 1, 2, 3, 4, 5 dos pedidos em seguida. A gente teve essa sacada da seguinte forma, já que a gente está utilizando o endereço, vamos utilizar os números das casas dos nossos amigos, porque eu fui criado nessa rua. Então você vai pedir lá, o número 88 é o número da nossa casa, que eu vivi lá. Aí tem o 56, é o número da casa de um amigo meu. O 75 é o número de outra casa do amigo nosso. Então a gente teve essa sacada para tentar diferenciar do normal, tanto que hoje em dia a galera não fala o número do sanduíche, ela gira e fala assim, eu quero 22, eu quero 75, eu quero... Então, Que é o meu caso. Isso eu não sabia, eu vi ela... Por que essa loucura, né? Dos números diferentes. Então é uma... Antes que é 88. 88.
Então, aí para diferenciar, para criar uma identidade, a gente falou, já que eu utilizo o endereço como nome, eu vou utilizar os números do sanduíche. Eu arrecado 163. Isso, 163. É assim vai. Agora começou a saber, agora eu quero saber quem que é o vizinho que eu vou falar. Eu quero... Eu vou confessar para você que não consegui homenagear todos os vizinhos por não ter intimidade com todos, mas algum sanduíche novo a gente não tem tanto sanduíche como o nome na rua. Então a gente Mas isso da rua da 88. da rua da 88, daquela rua ali. De onde vocês estão agora, não de onde vocês nasceram. Não, de onde a gente está hoje, né? Eu fui criado nesse bairro ali no centro, né? E a rua José Pedro, número 88, então salvou minha vida esse insight que eu tive do rapaz lá, que... E aí, aproveitando isso daí, eu queria que você falasse um pouquinho quanto que alguns insights podem ajudar, transformar, acelerar os processos. Porque muita galera que está nos escutando aqui, elas também querem escutar insights. Sim. Né? E como que isso é importante no seu negócio hoje? Mesmo em algo que foi bem planejado, ainda assim existe. Legal, legal. É uma dificuldade que mesmo com planejamento, eu acho que Vai surgir. todo mundo vai ter. O nome todo mundo vai ter. Porque hoje em dia você vê gente colocando, e você tinha que pensar no Instagram, você tinha que pensar num nome curto, que seja fácil da pessoa falar, que gere empatia. Por exemplo, hoje a maioria não fala 88 Fine Burger, fala assim, eu vou pedir um hambúrguer lá na 88. Sim. É simples, é curto, o nome... Esse é o objetivo. E os insights vêm dos cursos, vêm dos vídeos, vêm de tudo isso que a gente vê. É legal isso que o Vitor. Só um parênteses. Quando eu vou lá pra casa da Rafaela, né? Aí, normalmente, quando eu vou na sexta de noite, eu passo lá no Vitor antes e pergunto lá, e aí, sogra, tal, no seu glass, vocês querem hambúrguer? Ah, é do 8888 aí, que é daqui, vou levar. Então, é assim, tem que ser um nome curto. Essas são as sacadas que os insights trazem pra gente. E aí, com o estudo e conhecimento, a gente sabe que um nome curto é fácil de viralizar, um nome curto gera empatia. A pessoa tem que falar X, isso, aquilo, hambúrguer. Pô, curtinho, tiro curto. E os insights vêm das vivências que a gente tem. A sua experiência pode agregar. Você viveu coisas que eu não vivi. E eu tenho uma perspectiva. Eu convivo no meio da hamburgueria com quem está acima da onde eu estou. Quem está onde eu quero chegar. Por quê? Porque ele vai trazer conhecimento para mim. Ele vai trazer insights, igual você está falando. E é de suma importância. Eu não digo copiar, tá? Se eu tenho um insight, igual, por exemplo, do Giba lá, né? Ele é parado. Eu fui fazer um curso com ele. Então, eu criei eu reproduzi... Queda empanada. Eu reproduzi... Você tá com fome, né? Eu reproduzi 2 hambúrgueres dele. Ele me deu o insight e eu dei o crédito a ele. O insight não pode ser uma cópia. Se você copia, dê o crédito. É o meu pensamento. Então, o insight é mais nesse sentido. Do network, de uma experiência que a outra pessoa teve, que olha, esse toque eu posso trazer para minha realidade. Esse toque é legal, mas hoje não cabe para mim. E aí a gente filtrar, que hoje em dia muita gente fala de tudo, e nem tudo pode ser insight, né? Senão vira uma loucura. Filtros bem pontuais. Não, legal. Obrigado por detalhar isso daí e mostrar quanto que isso ajudou no seu negócio. Sim, pode ajudar em... Isso é um dos pontos, um dos insights que eu tive, tá? Eu falo esse porque ele é bem crucial na nossa realidade. É o nome da empresa. Legal. Dentro de tudo isso que a gente conversou, Vitor, eu gosto muito de trazer para o nosso bate-papo aqui um diferencial da empresa. Normalmente, aquele que nós aqui da CNPJ, por consumir, né? Eu acho que já ficou claro isso daí, né? Para a gente consumir ou para a gente conhecer, entender o negócio, a gente consegue enxergar. Muitas vezes de fora. Então, a gente não está dentro do negócio, atuando, né, da forma que a gente poderia e gostaria, mas a gente consegue ver muitas coisas acontecendo. Eu queria que você contasse para a gente como que todos vocês da 88 pensam, e já tinha isso planejamento lá no início, né, pensam na experiência do cliente, porque quando a gente consome, a gente consegue sentir a experiência. Se quando olhar, o cara vai abrir a caixinha, vai dizer, beleza, mas todo o resto, o que que te leva a pensar, o que que te conduz à experiência do cliente? O que que fala assim, cara, se eu colocar esse combo é bom, ou essa caixinha, essa embalagem, o meu cliente ele vai ver e vai ficar assim, ó, que legal, uau, que experiência boa. A experiência é como eu gostaria de ser tratado. A princípio é isso, né? Como a gente gostaria de ser tratado? Um produto original, honesto, com a realidade. Eu vou te entregar o melhor que eu tenho nas melhores condições que eu tenho lá para a hamburgueria, com o melhor preço que aquele produto pode chegar. Então, um exemplo, você vai pagar no Double Cheddar R$31. Todos aqueles insumos ali são o melhor que aquela condição pode. Isso gera experiência.
O gerar experiência é o seguinte, é eu saber que eu estou pagando um valor, eu tenho que respeitar o seu dinheiro, porque você decidiu comer na 88, primeiro ponto. Eu te convenci a ir lá. E aí, se eu entregar um produto ruim, você não volta. Então, a experiência parte do primeiro, do atendimento, de você chegar lá e ser bem atendido, de você chegar lá, na maioria das vezes, quando é reconhecido, de ser chamado pelo nome, ou então quando você chegar lá, a pessoa se apresenta, olha, eu sou fulano de tal, vou te atender aqui. E aí parte do próximo suposto. Eu tenho que entregar o produto de qualidade, que não é diferencial, é obrigação. Sempre vou dizer isso. Produto de qualidade não é diferencial. O diferencial é a experiência que eu busco. Então a gente tem uma caixinha, que vai um guardanapo, vai um sachê da melhor marca que a gente julga atuar no mercado hoje, com insumos de qualidade. Isso gera experiência. Muita gente fala que a experiência é o ambiente. Sim, com certeza. Mas eu posso dizer para você que eu, sem ter um ambiente que muitos julgariam agradável, de ser coberto, de ter toda aquela pompa, eu consigo te oferecer uma experiência gastronômica, eu vou te oferecer sabor. Então, tudo isso vem através de técnicas e estudos. Sempre vou bater nesse ponto, técnicas e estudo. Gerar experiência para você retornar é de suma importância para mim. Se você chegar lá, seu hambúrguer não está adequado, pô, não é legal. E a experiência é uma boa embalagem, um bom produto, tudo isso conta. E o atendimento, eu acho que é parte do processo. São outros detalhes também que a gente poderia ficar aqui debatendo. Uma boa tarde aí bem, acho que eu fui claro sobre isso. Não, total. A experiência é o conjunto. Não é só o item, não é só desde quando você chega até o final, né? E isso é uma constância pra gente do quê? Eu nunca estou contente. E pode ser bom ou ruim. E sempre dá pra ir além, né? Sim. Sempre tem uma a mais. E eu sempre escuto o feedback do cliente. Como que é o feedback do cliente? Não é sempre falado, tá? Às vezes quem vai lá na hamburgueria vai ver que eu saio. Aí eu sempre falo assim, nossa, eu vim respirar. A chapa tá pegando fogo. Sim, tá pegando fogo. Mas eu vim ver a reação do cliente quando ele recebe um produto. Claro. Da dificuldade ou não que ele tem de comer aquele produto. Às vezes a forma que eu estou embalando não é a melhor. É a melhor que eu acho, que eu acredito que seja. Mas aí na dificuldade, ele não ficou legal. Um exemplo que eu posso dar, por exemplo, a colherzinha que vai para você pegar o molho quando você come na loja. A gente usava uma colherzinha reta. E quando a pessoa ia tirar, Cair. caía. Como que eu percebi isso? Saindo de dentro da operação e vendo o cliente consumir. Então eu virei para minha esposa e falei, olha, nós precisamos mudar essa experiência, não tá legal. Aí o cara acabava pegando o palitinho do hambúrguer e passava no molho. Não é isso. Ele pode fazer isso, porque o hambúrguer para mim é democrático, você pode fazer dele o que você quiser. Não, vamos mudar uma colherzinha. E aí melhorou a experiência do cliente. São esses detalhes. A experiência está no detalhe de você facilitar a pessoa comer, tudo isso. Legal. Legal. E a gente vê como que tá sendo pensado em cada detalhe. Sim, bastante. A gente trabalha muito. Eu sempre vou dizer, não estou contente com a situação que eu estou. Sempre quero melhorar. E o melhorar é escutando, é vendo, sabendo que a gente erra, tá? As pessoas se cobram muito de falar assim, eu não posso errar. Não, você não deve errar. Mas isso é inevitável, vai acontecer. Não vai acontecer. Vai acontecer. Como você vai lidar com o erro é que diz se você vai sobreviver ou não. Então, eu errei. Mandei um pedido para a pessoa e que a carne foi mal passada. Tudo bem, não é o seu ponto. A pessoa me informou, eu falo, eu preciso só de um tempo para te enviar outro lanche. É sem custo. Não come esse sanduíche. Não quero que você tenha uma experiência ruim. Não come que eu estou enviando outro. Essa é a minha função. E isso conta como experiência, ao meu ver. Então é lidar com a situação do erro e do acerto que você vai gerar, no geral, uma excelente experiência. É o ponto você ver o erro sempre como uma forma de aprendizado. Sempre. O que você pode, sei lá, talvez... Não gosto de errar, tá? Vou logo deixando claro. Mas eu aprendo com os meus erros. Claro. E eu fiquei com uma curiosidade que você falando nessa questão de nunca estar satisfeito, tá sempre querendo evoluir. Sim. Foi justamente esse o motivo de deixar de ser só delivery para também abrir o salão? Ou teve alguma outra estratégia que já estava planejada lá dentro? O salão sempre teve planejado, né? Não como ele é hoje, como ele vai ser amanhã. Ótimo. Tá? Primeiro a gente começou no delivery, pandemia. Eu não tinha outra opção. Então aí eu tinha que ser a melhor experiência no delivery. Quando a gente decidiu ir para o salão que eu falo, é a mesinha lá na rua que a gente tem. A experiência no delivery com o sanduíche é sabor. Sempre vai ser sabor. Não tem como fazer uma apresentação, a não ser essa que eu falei, das caixas, enfim, te preparar para consumir. Quando você consome no local, qualquer que seja, é diferente.
No hambúrguer, quando você manda ele embalado, ele pede a característica assim, do formato, a gente preza que ele chegue quente para você, então ele pode suar na embalagem, pode tudo isso ocorrer. Lá não. Aí você pega o produto na sua essência. Você saiu da chapa, sair da chapa para sua mesa é 1 minuto. É só o tempo de montar e te entregar. Então você pega a essência 100%. E ter o salão para mim é diferente, porque é uma experiência a mais do que no delivery. E eu acho super legal isso, porque a gente está falando aqui de uma empresa que lida com outras pessoas, Sim. mas pelo ramo da alimentação. E aí, talvez para quem está nos escutando, talvez não enxergue a similaridade que a gente talvez tenha aqui com uma startup, né? Sim. E é super legal essa validação do seu produto, essa experiência, esse desenvolvimento, tudo muito olhado para o seu consumidor. Sim. Então, quem te ensina mais? Consumidor. Quem te corrige mais rápido? Consumidor. Sim. Quem que vai te ajudar a evoluir de uma forma mais rápida ou melhor? O consumidor. Sim. Então, eu acho fantástico quando você fala, eu preciso de uma descompressão aqui, preciso pegar um ar e observar o meu consumidor. Sim. Eu preciso pedir o feedback do meu consumidor ali, não para mim alimentar meu ego. Não, de forma alguma. Eu sei que o hambúrguer que eu fiz ontem tá tão bom quanto o que eu tô fazendo hoje. Sim. E aí, a questão não é o quanto ele tá bom, é o quanto que a experiência do meu consumidor naquele dia pode estar. Porque ontem foi pro Dejan e hoje é pro Túlio. Sim. E aí, será que eu tô entregando a mesma experiência? Sim. Então, acho isso super legal e é muito válido para os empreendedores que querem melhorar o seu atendimento, querem melhorar a sua qualidade no produto, querem melhorar seu relacionamento, para, consequentemente, chegar numa coisa que a gente estava falando lá no início, lá assim, a gente estava nem gravando, né? Tava batendo papo lá dentro, lá, que é você, primeiro, ter o cliente, depois você fidelizar o cliente, depois tornar esse cara leal. Sim. Então, assim, é um processo de evolução que não ache que aquele ciclo que você teve lá no início, né? Falando, usando o exemplo da 88, só porque é meu tio, é meu amigo, é meu familiar, ele vai ser leal automaticamente. Sim. Precisa ser construída uma relação. Com certeza. E essa relação, ela precisa ser firme e duradoura, porque senão, qualquer problema que tiver, não, lá no 88 eu não vou pedir não, porque toda vez eu peço bem passado e eles vão passar. Esse é um parênteses que eu ia abrir agora. Eu não tenho vergonha de errar, faço parte. O que eu batalho muito é para corrigir o erro mais rápido possível. Isso é fantástico. Então, assim, você teve uma experiência negativa, informa, porque é assim que eu vou conseguir. Não quer dizer que eu vou conseguir absorver todas as experiências, porque você pode estar num dia ruim e aquele dia nada vai te agradar. Eu faço o melhor hambúrguer, mas você está num dia tão ruim que nem o melhor hambúrguer. Mas você, olha, hoje eu achei que estava bem passado. Ok, então eu tenho que anotar que esse cliente gosta da carne ao ponto. Então eu vou passar essas observações. Porque geralmente faz um pedido geral e eu vou trabalhar nessa margem. Mas quando você me dá o feedback, eu fico atento. E eu não tenho vergonha de errar. Faz parte totalmente do meu crescimento. E o que eu faço de melhor é corrigir os meus erros, ajustar o mais breve possível. Então, eu posso usar exemplos aqui de cliente que falou comigo, olha, os 2 últimos pedidos eu achei a carne salgada, mas foi só ele que falou comigo. Falei, então, nesse pedido, a minha equipe está orientada a dizer, essa pessoa não gosta de tanto, não gosta da quantidade que você utiliza. Legal. E aí eu vou reduzir. Eu consigo fazer isso hoje. Não quer dizer que amanhã eu vou conseguir, porque a demanda está ficando cada vez maior. Mas a gente tem essas particularidades dos clientes que a gente consegue anotar. Olha, esse cliente aqui gosta da carne assim. Não quer dizer que eu não vou errar com esse cliente também não, porque a lei de manga é tua, tá? A lei de Mas isso é legal, você ter um padrão e dentro do padrão você saber onde você consegue personalizar. Sim, isso é fantástico. Isso é a experiência. Porque se você não tem padrão, cada um vai ser de um jeito. Sim. Aí você vai chutar, um você vai acertar a experiência, outro você vai errar, e aí vai. Cai pra sorte, né? Vamos dizer assim. Agora, você tem um padrão, e aquele padrão, você pode ajustar ali um pouquinho ali, igual você falou do sal ali. Ou a maionese pro Dejana, hein? Você tá ajustando. Próxima, Dejana, trocar ketchup, trocar maionese por ketchup. Eu sei que o nosso tempo tá passando aqui, a gente não pode prolongar demais, até porque senão o Dejana vai ficar com mais fome, e o Felipe vai bater em nós, mas Felipe é gente boa. Dentro de toda a estrutura aí que você contou e sobre essa personificação, como você anota isso? Onde que você registra isso? Tá tudo na cabeça? Como que você controla isso? Porque eu acho que isso é uma dica pra galera também. Confiar na cabeça é o pior erro do empreendedor, tá? Confiar que você vai lembrar de tudo não existe, a não ser que aquilo seja recorrente.
todos os dias você vive aquela experiência. Então a gente tem um bloquinho. Vai ter que pedir hambúrguer todo dia. Não vou falar todo dia, mas Todo final de semana. Então, assim, a gente tem uma caderneta, a gente tem uma aba que anota, olha, fulano de tal, é assim. A gente anota as ocorrências, por exemplo, no dia tal, o Dejan pediu um hambúrguer e esse hambúrguer ocorreu um erro. Qual a solução que foi dada para aquele produto, para aquela ocorrência? Foi solucionado dessa forma. Ele não quis outro lanche, mas ficou acordado que no próximo pedido ele vai ter um desconto de X. Show. A gente tem esse controle, né? Então, e a gente Vocês dá... dão ferramenta para isso? A gente usa, vou ser bem sincero, uma planilha, um bloco de anotações que a gente tem. E o outro mecanismo que eu tenho, eu transfiro a responsabilidade para o cliente. Então, da seguinte forma, eu tive um problema com o Dejan e ele virou e falou ficou acordado que no próximo pedido ele vai ter 30% de desconto. Falo, quando você for realizar o seu pedido, informe para a gente que você tem esse mecanismo de acordo com a última ocorrência. Então, acaba que a gente tem a anotação e tem a obrigação do cliente de falar, olha, eu tenho um crédito, eu tenho um bônus, eu tenho isso com vocês. Aí, na hora que ele vai pegar o pedido, fica mais fácil. Aí ele fala, eu tenho 30%, a gente abre outra janelinha e fala, 30% aqui para tal dia. Assim. Fantástico. Tanto que é legal isso, a gente Isso no mecanismo de hoje, tá? trazendo aqui para a CNPJ, uma coisa que a gente fala muito é a cultura do CRM, que é justamente você centralizar todas as informações em um único local, que a gente tem uma ferramenta para isso. Mas o tanto que não é a ferramenta que importa. O que importa é efetivamente a cultura. É você ter essa tensão de falar, velho, a cabeça não vai lembrar, eu preciso de anotar. Vai ter outras pessoas que talvez vão precisar dessa informação num dia que eu não estiver aqui. Sim. Ou um dia que eu estiver super agarrado ali, a pessoa que vai estar atendendo precisa de buscar aquela informação no lugar, você precisa... Situação. Eu geralmente eu lembro, porque eu me cobro muito, então quando eu erro, fica marcado, mas é bom sempre ter. E ter essa cultura, isso para mim é uma das coisas mais importantes que a gente precisa ter, pensando nesse processo de aprendizado. Assim, que é você centralizar o aprendizado para ele realmente... você não precisa de errar a mesma coisa. Porque o problema do erro não é igual você falou. Não é eu errar, é você tá errando a mesma coisa. Sim, e o erro, no nosso caso, é o seguinte, eu considero erro desde que eu saiba sobre o erro, tá? Por exemplo, você começou a fazer um pedido, a carne chegou mal passada e você nunca me fala, não é um erro. Se você não me informou, não. Ao meu ver, para o meu negócio, cada negócio tem suas características. A partir do momento que você me informa, tudo bem, conta um erro e aí eu não posso, vou me esforçar ao máximo para não deixar que não acontecer. Não, e faz total sentido isso. Senão, beleza, você comeu 10 hambúrguer aqui com a carne mal passada, aí no 11º você me fala que eu errei? O que você fez com os 10? Você jogou fora? Não joguei, não. Você não teve uma experiência legal. Isso é ruim, eu preciso saber que você tem que ter uma experiência boa. A gente usa esse termo experiência constantemente na 88, porque é o que importa pra gente. O que nós compramos hoje, e aí talvez o pessoal que está nos escutando fale assim, não é bem assim, a gente olha muito o preço. Olha, a gente olha mesmo. Mas cada dia que se passa, a tendência dos consumidores nossas é comprar experiência. Sim. Seu dinheiro vale muito. Você quer comprar um carro melhor? Pela experiência. Você quer comprar um hambúrguer melhor? Pela experiência. Ou a experiência que você buscar. Pouco importa o valor disso. Sim. O que importa é o que você quer como experiência, que te deixa satisfeito, saciado. Eu falo muito assim, você fala mal do podrão? Eu falo, nunca, o podrão é minha base. Mas ele te proporciona uma experiência. E ele tem um valor. O que eu digo é o seguinte, você procura sabor ou você procura se alimentar? Tudo isso se encaixa, os dois vão te alimentar, um de uma forma e o outro de outra. Então, assim, a minha experiência com o tradicional é uma, a minha experiência com o artesanal é outra. Então, não adianta eu querer um preço de tradicional no artesanal, não vou ter isso. Tem como. Então, aí cabe me batendo nisso aí que a gente está falando, né? A experiência tem um preço, e a gente faz essa parte. Quando a gente fala que os assuntos estão ficando cada dia melhor, o pessoal que está nos acompanhando está validando isso pra gente, né? Ô, Vitor, que legal, cara, a gente ter aprendido sobre sua trajetória, né, ter visto aí desafios que você passou. Obrigado por você ter aberto aí o coração, né? De que você tinha chorado no banheiro lá, você liga com o Dejan, falou, Dejan, você também tá chorando aí, né? Eu acho que faz parte. Eu era uma pessoa que acumulava demais esses... E não, põe pra fora. Ninguém precisa de saber, não, mas põe no seu momento ali, desabafa que... Garanto pra você que outro dia vai ser melhor. E legal, obrigado por ter dividido essas informações, ter contado
né, sobre a trajetória da 88. Eu achei fantástico a ideia do nome, né, um baita insight mesmo. Espero que essa conversa que a gente teve aqui ajude a galera também a ter bons insights e boas informações. Então, para a gente já caminhar para a reta final, agora é um dos momentos que a gente mais gosta aqui no CNPJ Cast, que é o momento empreendedor e CNPJ. Sim. E nós queríamos ouvir de você quais dicas você, como empreendedor, nesses últimos 3 anos, na sua experiência anterior, você poderia deixar para a galera que está empreendendo agora. Independente do ramo, se você quiser direcionar ou não, você que manda, né? Mas o que você poderia falar para essa galera para que elas também tenham sucesso, satisfação, tenham uma jornada empreendedora bem parecida com a que você está tendo hoje? Quais os segredos aí, né? Segredos, se todo mundo soubesse, não revelava, né? Então, eu vou dizer a primeira coisa assim. Vai abrir um negócio? Procura um contador, pelo amor de Deus. Procura CNPJ. A gente não tá pagando o Vitor pra fazer isso. Não tô A gente gasta pra comer hambúrguer, a gente não tá pagando. E é muito. Deixa eu falar com vocês o porquê disso. Porque a gente acha que sabe de tudo. E a gente não sabe de muita coisa. Então, um contador, uma empresa séria, vai te orientar a seguir o melhor caminho. A qual grupo você vai pertencer, ao que você vai pagar, ao que você não vai pagar. A gente conversou aqui muito no início sobre o nome. Você tem um insight que você tem que registrar a sua marca, o seu domínio na internet, para ninguém copiar o seu domínio ou utilizar de forma inadequada. Isso tudo uma boa empresa vai te direcionar, vai te caminhar para isso. E aí você não sofre posteriormente com alguém que pegou o seu nome, está utilizando e já registrou e vai querer te cobrar uma fortuna para te dar o direito, né? Então você tem que pensar que você vai ter sucesso. Quando você tiver no sucesso, se essa base for bem feita, ok. Segundo passo que a gente falou aqui o tempo todo, estudar e conhecer o que você vai fazer. Porque a gente tem muito aventureiro no comércio, né? Eu vou trazer para o meu lado, mas eu acho que é genérico. A pessoa acabou de ser demitida, recebeu ali um acerto legal, e aí ela fala, o que eu vou fazer agora? Eu não aceito mais, que ela está com uma revolta de ter trabalhado na CLT. Fala assim, eu não quero mais isso, eu vou gastar meu dinheiro, eu vou ter meu próprio negócio, eu vou ser meu chefe. Não é simples, não é fácil. O planejamento, o conhecimento, olha, eu vou vender pipoca. Você tem que ser o melhor pipoqueiro da cidade. Como você vai ser o melhor pipoqueiro? É adquirindo conhecimento, é procurando uma empresa que vai te orientar sobre o marketing. Então, o que eu posso dizer de base para quem quer empreender no dia de hoje é planejamento e estudo. Isso vai inflamar a sua dedicação, porque os resultados começam a acontecer. Não é rápido, não é fácil. Todo dia é uma luta diferente daquela que você viveu ontem, porque a que você viveu ontem você já sanou aquela pane. Hoje é uma nova, ou talvez mais grave. Como lidar? Então, minha dica sempre básica é, primeiro, procura um contador. Procura uma empresa séria que vai te direcionar. Eu acho que é base, tá? Não é porque eu tô aqui no CNPJ, não. É porque faz parte. Eu senti falta disso, tá? E hoje eu parei de pagar um preço por isso, porque eu estou fazendo da forma correta. E é muito importante. E o estudo? O estudo do seu negócio não envolve só o produto. Envolve o que está por trás, a gestão de como eu vou precificar, qual a melhor maneira de precificar, se eu vou usar markup, se eu vou usar CMV, se eu vou usar um monte de coisa. Então é isso. Eu digo um contador e muito estudo. Essas são as dicas básicas. E a sua dedicação, se você quer ser diferente, ela vem automático. Só que para isso acontecer, precisa de resultado. A gente é movido a resultado. Se não tem um planejamento, o fracasso é bem constante. É bem curto o fracasso. Se alguém escutou esse podcast até agora e não saiu com nenhum insight, eu devolvo seu dinheiro. Tudo isso aí que está investido, eu devolvo. Não tem como. Cara, fantástico isso. Não, você que colocar ali o fato da CNPJ e tal, obrigado por isso, confiar no nosso trabalho. A gente fica feliz. Tem muitas outras empresas que estão se esforçando em fazer isso. Mas, basicamente, né, tirando o nome das CNPJs dessa fala, vamos dizer assim, procure alguém para te ajudar. Sim. Não tenta fazer as coisas sozinhos. E os estudos, a gente já está cansado de saber. Conhecimento. A gente está cansado de saber. E Buscar o conhecimento é importantíssimo, porque ele vai te dar insights e vai te livrar de situações que você vai conseguir prever, né, na maioria das vezes. Então é isso. As minhas dicas são essas. E dedicação na sua crença e mete marcha que vai dar tudo certo. Ô, Vitor, depois de mais ou menos aí uns 45, 60 dias mais ou menos que nós lançamos o Conecta CNPJs, Sim.
todos os podcasts a gente costuma dar um spoiler aqui, pra gente ter um problema com o Felipe, ter um problema com a Nath, eles brigam com a gente, sabe? Porque a gente não gosta de ficar sem problema. A gente gosta de resolver. Tem que ter um problema. A gente procura. Então, depois de tudo isso que a gente conversou, toda essa trajetória e tudo mais, a gente também queria te agradecer por tudo que você está fazendo pelo Conecta CNPJs, por confiar na causa, abraçar esse evento junto com a gente. Para quem tá aí e estava em outro planeta nesses últimos 60 dias e não sabe do que a gente está falando, a gente Desce e vem pra terra. a gente está falando do primeiro evento de empreendedorismo aqui em Birité e região, né? E onde a gente vai levar nós vamos levar uma experiência muito legal voltada para o empreendedorismo. Isso é um dia inteiro, onde a gente vai ter pilares de conteúdos, vamos falar muito sobre gestão de pessoas, vamos falar sobre transformação, vamos falar também sobre marketing e vendas, mas isso tudo vocês já acompanharam lá no nosso Instagram, conseguem ver no site, conseguem ver nos vídeos. O que vocês ainda não sabem, porque não está lá, e é culpa do Felipe da Nath que não tem esse Culpa do Marcos. Agora vou jogar aqui no mar. Né, mas porque nós caminhamos e conseguimos fechar todos os detalhes que a gente tinha de fechar, é que a 88 Fine Burger vai estar junto com a gente nesse evento, não só como apoiadora, como participante, mas também como a empresa que vai cuidar da nossa alimentação e vai estar disponível ali para vocês conhecerem alguns itens, né, do cardápio, Sim. né, e viverem ali a primeira Vai ser experiência. surpresas no cardápio. Será que vai ter surpresa? Eu pedi o pão verde. Tô brincando. Pão verde não. Enfim. Mas obrigado por isso. Mais uma vez, a gente fica muito feliz de ter sua parceria, não só por tudo que você está construindo, mas por toda a bagagem, todo o conhecimento e principalmente por esse engajamento de propósito que nós estamos conseguindo vivenciar juntos aí durante todo esse relacionamento nosso. Então, obrigado por tudo, viu, Vitor? Eu que agradeço o convite. A 88 fazer parte do Conecta. Desde quando você me propôs, eu fui bem claro que eu queria e que eu me esforçaria de todas as maneiras para estar presente, porque é conhecimento, gente. Eu acho até que nessa daí a Camila tá apoiando, sabe? Você tá deixando de ir pra um evento pra estar no Conecta. Ainda também, não fala outro evento. Fica bem indicado. Isso, porque o outro evento ia gastar, assim, eu ia estar em São Paulo, tá, gente? Só porque a piadinha interna aqui, eu ia estar em São Paulo e deixei de estar em São Paulo para viver a experiência com a CNPJs e Conecta. É muito importante, você que é empreendedor, tem um colega que está começando, vai lá, compra o ingresso, investe no conhecimento, tá? Vai ser um dia sensacional. E aí vai ter 88 Fine Burger lá, né, galera? Então, assim, é sensacional. Espero entregar a vocês o que vocês mais prezam, né? Que é uma experiência e qualidade. Porque, além de fazer hambúrguer, eu estarei lá presente, vendo todas as palestras e participando de todas as oficinas. Eu não abro mão. Que show. Vitor, mais uma vez, obrigado. Dejan, valeu aí pelo seu tempo. Obrigado. Foi uma honra. Mais o CNPJcast aí, mais com o Vitor. Foi um prazer imenso te receber aqui. Obrigado pelos insights, pelo conteúdo. Tenho certeza que muita gente aí saiu com meio de anotações. Meio-dia 35, nós vamos lá fazer as Agora vamos lá fazer. Não queria falar pra você, pra não dar vontade, mas agora não tem degustação. Mas muito obrigado, Jesus, foi um prazer. Vocês também que nos acompanharam até aqui, muito obrigado. Se você gostou desse conteúdo, teve insight, não deixe de contar pra gente, coloca aí nos comentários, seja no YouTube, seja aqui no Instagram. Se você assistir por qualquer outra plataforma, mande pra gente aí aquilo que você gostou, aqueles insights que pode ter ajudado você. E se isso for possível, compartilhe com seus amigos, com aqueles companheiros e empreendedores que também precisam desenvolver e querem absorver cada vez mais conteúdo. Como o Vitor falou aqui, conteúdo é para ser compartilhado e esse aqui é o nosso objetivo. Agora, se você não gostou também, fala com a gente vai devolver seu dinheiro. O objetivo é sempre transparência e honestidade, né, Vitor? Não devolver dinheiro de ninguém, não. A gente é gente boa. Um abraço para você e guardamos você aí no próximo CNPJ Cast. Valeu!